Olá, está começando mais uma conversa franca, uma oportunidade de troca de conhecimento, de experiências. Está no ar a análise do canal Mídia Livre, essa iniciativa popular, essa iniciativa política que tem lado e que tem vez, que é a classe operária, a classe trabalhadora brasileira. Eu sou Marden Fraga, mais uma vez tenho aqui a oportunidade de conversar com você, tenho a oportunidade de poder aprender e de poder dividir um pouco do que eu, nesse movimento político, nessa militância pelo Partido da Causa Operária, eu tenho adquirido nesses últimos anos, principalmente após o golpe de 2016. Eu sou também colunista da Mídia Livre e aqui a iniciativa ela é realizada, ela é transmitida a partir da Casa Política, do projeto da Casa Vermelha, do mandato do Guilherme Sampaio, diretamente da cidade alencarina, Fortaleza, capital do Ceará. A Casa Vermelha está sediada na Avenida da Universidade, o numeral 2197. O telefone de contato aqui é o DDD 85 3181 9747, eu vou repetir, 3181 9747. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões, se você quer acompanhar o trabalho que é desenvolvido nesse projeto político e cultural da Casa Vermelha, é só se aproximar, com certeza a sua vinda, a sua ligação será muito bem-vinda. Aproveito e peço para que vocês que estão nos acompanhando, a classe trabalhadora, as mulheres, a juventude, possam compartilhar o nosso link, a transmissão do YouTube, a transmissão nas redes sociais. Dá tempo você fazer aquela descrição especial para o seu parente, para o seu amigo de trabalho, compartilha no grupo da família, compartilha nos grupos no Facebook, compartilha pelo Twitter. É importante a gente multiplicar não só as vozes que falam, mas principalmente as vozes e os corações que nos acompanham. Nós que realizamos o canal Mídia Livre, estamos na campanha dos 20 mil inscritos no canal. Você, além de acompanhar, você também pode contribuir fazendo essa inscrição e estimulando os seus companheiros, os seus vizinhos, os seus amigos a se inscreverem. Dessa maneira, você vai estar estimulando a manutenção do nosso trabalho, a melhoria dos nossos equipamentos para que as transmissões aconteçam e, principalmente, estimulando a nossa voz se multiplicar e assim a gente tomar todos os limites desse país para que a gente, de fato, possa construir uma mídia independente, uma mídia plural, uma mídia que faça sentido. Não um jornal nacional que mente e que fala uma linguagem, muitas vezes, que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo e que não estimula o nosso senso crítico. Isso é criminoso. Nós que fazemos o canal Mídia Livre, nós temos a consciência. Nós não podemos ser a mesma história que esses veículos tradicionais e burgueses fazem. Nós temos que ser diferentes e nós temos que ser a voz e a vez da classe operária brasileira. Vamos aqui começar o debate, vamos entrar aqui numa primeira pauta. O judiciário manda recado, é o famoso cala-boca. A gente nem bem começou o ano de 2018 e a gente já tem uma série de situações vexatórias que o judiciário vem protagonizando desde o ano de 2017 e também em 2016, quando o judiciário e outras forças institucionais do país simplesmente fecharam os olhos e aceitaram o golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff. Eu quero aqui alertar para o risco que nós estamos correndo, eu como militante de um partido operário, um partido da esquerda brasileira, e você que não milita em partido, que não é sindicalizado, mas que é, acima de tudo, um trabalhador. O judiciário dentro do Brasil é um judiciário que tem tentado nos calar, que tem tentado nos intimidar, e nesse início de 2018, essa tentativa ela ganhou mais força, quando a presidenta do Supremo Tribunal, a senhora Carmen Lúcia, fez a seguinte declaração. Peço licença aqui para ler um trecho do que ela leu na abertura dos trabalhos do Judiciário em 2018. Abre aspas. Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformular pelos meios legais e nos juízos competentes.
O que é inadmissível é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la, e fecha aspas. Ora, nós, até o mais pouco informado cidadão brasileiro, tem consciência de que o que acontece dentro do Brasil é uma manipulação das instituições públicas em favor de um punhado de empresários que, na sua grande maioria, nem brasileiros são. Porque a classe burguesa brasileira é uma classe parasita, não é uma classe independente. Não é um grupo, um conglomerado de empresários de renomado nome ou de grande volume de fortunas que representem cifras em todo o mundo. Pelo contrário, é uma classe que parasita o imperialismo e que vive de migalhas da grande mentira mundial, que é essa pseudo-democracia, que é essa pseudo-justiça, que a senhora Carmen Lúcia tem se preocupado em deixar, em afirmar que é uma justiça representativa. Num país em que uma mulher é tratada como foi tratada a presidenta Dilma Rousseff, não há por que a gente acreditar que nesse país existe justiça. Num país em que a classe trabalhadora é colocada à margem de toda e qualquer garantia de direitos, não há por que a gente afirmar que nesse país há justiça. É preciso compreender que justiça é essa que a Carmen Lúcia tanto afirma. Quem são os beneficiários dessa justiça que esta senhora afirma ser, acima de toda e qualquer dúvida, está beneficiando? A Carmen Lúcia, ela há pouco tempo fez uma visita tampão, em alguns presídios que estavam sob gestão pública e que estavam, como a gente sabe muito bem que estão os presídios pelo país, sem controle. E segundo ela, e segundo o ministro da Justiça, uma força-tarefa estava sendo criada para desempenhar o devido papel de manutenção da ordem e da segurança. Ora, a gente, pelo segundo ano consecutivo, vem assistindo, é isso que acontece, assistindo à explosão dos presídios no país. É muito cômodo o papel que a mídia burguesa faz em atribuir a culpa da violência que acontece ao crime organizado, à disputa de terrenos pelas facções criminosas que aqui tomam espaço e que se multiplicam em todo o país. É muito cômodo afirmar que o Estado não tem culpa e que o Estado faz o possível. Um Estado brasileiro, uma justiça brasileira, que é conivente com os crimes que estão sendo dia e noite divulgados, estão sendo dia e noite comprovados, e que, na sua maioria, são arquivados sem um mínimo de investigação, crimes que estão prescrevendo, porque simplesmente não são do interesse desta justiça que a senhora Carmen Lúcia tanto afirma que deve ser respeitada. Ora, eu acredito que esta mulher, ela não está compreendendo o devido papel que ela deveria cumprir. Primeiro, por ser mulher, e segundo, por ser uma presidenta de um Supremo Tribunal. Senhora Carmen Lúcia, senhoras juristas, senhores desembargadores, vocês que fazem parte, que fazem coro dessa justiça parcial, dessa justiça que menospreza o direito mínimo do trabalhador e que persegue um ex-presidente como o presidente Lula e que coloca à margem da representatividade uma presidenta legítima como é a senhora Dilma Rousseff, vocês não merecem respeito, vocês não têm moral alguma para pedir respeito, vocês são amorais, vocês descumprem a Constituição, Constituição essa que leva o nome de cidadã, mas que as suas decisões arbitrárias não refletem o pensamento cidadão, o pensamento da classe operária, do trabalhador e das mulheres desse país. Pensamento também que menospreza o direito da juventude. Juventude que minimamente está sendo ceifada, quando não na periferia, sendo assassinados nas universidades. Não se fala mais, mas a gente não pode esquecer o caso da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uma vergonha,
O ano de 2017 foi totalmente perdido, simplesmente porque as instituições que aí estão sendo mal utilizadas, que estão sendo tomadas por esse câncer, que é essa quadrilha que tomou, não só o judiciário, mas que tomou de conta do Congresso, faz com que instituições como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro tenham as suas portas fechadas, tenham a luz, pelo menos, apagada, porque as contas não estão sendo pagas. Então, essa justiça que você defende, senhora Carmen Lúcia, não merece qualquer dignidade, não faz qualquer sentido para nós, trabalhadores e militantes do direito social. Outra situação que eu quero também destacar e que diz respeito ao judiciário brasileiro, aos que aí estão no protagonismo do judiciário brasileiro, é a senhora Raquel Dodge, que é a recém-impossada Procuradora-Geral da República, sucedendo o senhor Rodrigo Janot, controverso também Procurador-Geral da República. Raquel Dodge, tem que ser dito, é uma indicação, é uma nomeação a partir do interesse do golpista Michel Temer. Mais uma mulher. Daqui a pouco eu vou explicar por que é que eu estou enfatizando. E Raquel Dodge também fez uma declaração na abertura do Judiciário de 2018. Eu peço novamente licença para ler aqui, abre aspas. Neste dia, é importante registrar que as instituições do sistema judiciário estão funcionando de modo independente e que trabalham arduamente. Fecha aspas. Primeiro, que tipo de independência é essa que esse judiciário acha que deve ter? Porque o poder judiciário, ele não é um poder independente. Os únicos poderes constituintes desse país é o executivo e o legislativo. E o judiciário, ele está subjugado às leis que o legislativo propõe, que o executivo avaliza e que tem que colocar em prática. É a Constituição, minimamente, de 88, a dita Constituição Cidadã. O segundo ponto na fala da Raquel Dodge é: trabalham arduamente. Arduamente para o quê? A gente tem aqui uma explosão em todo o território nacional da violência, uma explosão do descaso com a educação, uma enxurrada de denúncias do descaso na saúde. As passagens aumentam em todas as capitais. Aqui em Fortaleza, a passagem já aumentou novamente. O direito à mobilidade, minimamente, para o cidadão que está desempregado, para ir buscar uma qualificação ou para ir fazer uma entrevista de emprego, é cada vez mais inviabilizado. Porque para vocês que recebem auxílio moradia de R$5.000, que recebem salários mínimos de R$28.000, não faz o menor sentido ou a menor diferença pagar R$5 de passagem, R$10 de passagem. Mas o trabalhador, que nem um salário mínimo, vergonhoso salário mínimo, o menor em 24 anos, que esse ano está em R$954, para esse trabalhador, cada centavo conta. Cada centavo que é aumentado na passagem conta. Esse trabalho árduo, senhora Raquel Dodge, ele não reflete também o interesse da classe operária, dos trabalhadores, das mulheres, dos coletivos negros, quilombolas, dos indígenas e da juventude brasileira. Esse trabalho árduo que vocês tanto afirmam, ele tem lado e é o lado da mentira, é o lado da manipulação, é o lado da burguesia, é o lado do enriquecimento ilícito, é o lado daquilo que não faz sentido para as famílias que sofrem com o desmantelamento dos empregos, das oportunidades de empregos e dos programas sociais que nesses últimos 10 anos foram alcançados, foram conquistados num governo legitimamente eleito. Você que é da direita, você que milita ou que se diz simpatizante de um partido de direita, você tem todo o direito de não concordar com as políticas sociais, mas a partir do momento que você concorda com um crime, que é isso que está sendo mantido em nome das instituições,
isso não é aceitável. Discordar é permitido. Favorecer a criminalidade, favorecer o conluio de criminosos de togas, isso não é aceitável, isso não é possível. Isso é fascismo, isso é parcialidade, isso é mentiroso. E, infelizmente, a mídia brasileira cumpre um papel de divulgação, de espetacularização desse show que o judiciário brasileiro vem protagonizando. Eu vou aqui lembrar, para não ficar apenas nas críticas, um nome de um bravo militante do judiciário, Rogério Fravetto. Antes do processo fraudulento, mais um processo fraudulento que aconteceu no dia 24 de janeiro, esse desembargador, também lotado no TRF4, alertou: o judiciário brasileiro vai pagar muito caro. As pessoas que aí estão protagonizando essas sentenças arbitrárias, elas estão desmoralizando o trabalho de uma instituição que é necessária para a manutenção da democracia, para a manutenção e conquista de direitos. Palavras do Rogério Fravetto e de tantos juristas por esse país. Aqui no estado do Ceará nós temos o coletivo Juristas pela Democracia. Quero saudar aqui, inclusive, a minha companheira, grande amiga, colaboradora, Edna Maria Teixeira, uma brava militante dos Juristas pela Democracia, uma pessoa que tem se colocado a favor, de fato, da defesa da Constituição. É importante a gente lembrar os nomes das pessoas que aqui compõem, que aqui trabalham, que aqui atuam em todo o país, para, de fato, esclarecer a opinião pública e contribuir na luta contra o golpe. É inadmissível o que esse papel, que essas duas mulheres, infelizmente, têm se prestado a protagonizar. O imperialismo é muito esperto. A gente vive num meio político extremamente poluído por homens brancos, velhos e, na sua maioria, que não foram constituídos desde a sua juventude do trabalho. Sempre nasceram em berço de ouro e assumem o legado criminoso das suas famílias, quando não dos seus pais, dos sobrenomes que assim levam. E essas mulheres, infelizmente, foram alçadas ao protagonismo que aí estão fazendo, não para dignificar e representar a emancipação que assim é merecido, mas elas são colocadas estrategicamente para poder, de alguma maneira, gerar uma empatia, gerar uma sensibilidade, gerar uma falsa sensação de pertencimento a você, mulher trabalhadora e que depende do seu suor, que depende da sua força de trabalho para poder manter a sua casa, para poder manter os seus filhos, para poder manter minimamente a sua condição de alimentação e de vestimenta. Então, não acredite em toda a estampa feminina. Saibamos identificar quem são as fraudes, quem são as deturpações desse processo golpista. Infelizmente, essas mulheres fazem parte do golpe. Infelizmente, essas mulheres envergonham a nós que somos trabalhadores e envergonham também a muitos colegas juristas, a muitos advogados, a muitos professores que aí estão tentando fazer da profissão da advocacia, quer seja privada, quer seja advocacia ligada ao institucional, de uma maneira digna. Então, temos que dizer não a esse tipo de arbitrariedade e, principalmente, temos que saber identificar a falácia, que tem até que rir, ironizar, dessa tal respeito que a senhora Carmen Lúcia e que a senhora Raquel Dodge tanto tentam protagonizar, mas que não são verdadeiras, não são dignas do que elas clamam. Outro ponto que eu quero aqui colocar é a questão do escândalo dos auxílios moradia. Nós que fazemos a militância sabemos há muito tempo. Quem é da área jurídica também, fique claro, eu sou da comunicação, do jornalismo, mas quem é da área jurídica, o estudante, os professores, os concurseiros de plantão, sabem. Os magistrados desse país, eles recebem auxílio moradia. Isso não é um segredo que estava guardado a sete chaves e que, de repente, veio à luz do dia. Só que a situação que aí nós percebemos é que esses mesmos magistrados que se dizem lutadores da luta contra a corrupção, eles vivem da corrupção. Eles são os próprios corruptores do judiciário brasileiro.
O senhor Sérgio Moro, ele recebe uma quantia de R$ 4.378 de auxílio moradia. O Sérgio Moro tem propriedade própria, é casado, já é estabelecido no Paraná. Ele, na verdade, é o Mussolini de Maringá, a cidade que ele nasceu. E o que acontece? O Sérgio Moro indagado, questionado sobre a legitimidade ou sobre o porquê dele receber essa quantia de auxílio moradia, já que ele não é um profissional do judiciário que foi remanejado há pouco tempo ou que tem a necessidade disso, ele justificou. É porque não recebe reajuste salarial. Dá para rir, porque o salário do Sérgio Moro ele não é inferior a R$ 28 mil. O salário do Sérgio Moro ele é acima, inclusive, do teto do judiciário, e não só dele, mas de tantos outros aí, procuradores e juízes da Operação Lava Jato. O senhor Marcelo Bretas também, outro que nos últimos dias tem ganhado mais fama, porque ele foi o primeiro nome do judiciário, além do Sérgio Moro, a ganhar protagonismo. O Marcelo Bretas recebe 2 auxílios moradia. O Marcelo Bretas tem propriedade disponível para locação. E esse juiz recebe também auxílio moradia no Rio de Janeiro. Então, nós temos aí pelo menos 2 nomes que envergonham o judiciário brasileiro. Pelo menos envergonham os profissionais sérios do judiciário. Porque, junto com esses nomes conhecidos, no primeiro dia de trabalho do judiciário brasileiro, 500 juízes, eu acredito que recém-empossados ou não, foram bater no Supremo, pedindo o benefício da auxílio moradia. Aí você se questiona, por que é que 500 juízes, no primeiro dia de trabalho do judiciário, foram atrás desse auxílio moradia? Sendo que juízes, eles não recebem salário mínimo, eles recebem gordos salários. Há uma caixa preta no judiciário brasileiro que ninguém parece que tem coragem de mexer. E aí você, trabalhador que nos assiste, dia e noite, quase que incansavelmente, tem ouvido que a Operação Lava Jato é uma operação para passar o Brasil a limpo, é uma operação que veio para combater a corrupção. Mas como é que um juiz, como é que um desembargador recebe de salário e benefício em torno de R$100 mil, R$150 mil, R$200 mil, e ainda assim querem receber auxílio moradia de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil. O Temer, quando terminou o ano, foi enfático. É necessário fazer um arroxo, porque senão o país vai ter as suas contas, a sua fatura, a sua conta descontrolada. Você, trabalhador, recebe um mísero salário mínimo de R$ 954. E se você for no seu sindicato pedir algum tipo de auxílio ou arregimentar um grupo de pessoas dentro da sua empresa para exigir minimamente um reajuste no vale alimentação, um reajuste no vale do transporte, um reajuste no seu salário, na sua bonificação, muito provavelmente você vai ser remanejado por um trabalho mais pesado, senão você vai perder o seu emprego. E esses senhores e senhoras de toga, comendo o seu suor, comendo o seu sangue, bebendo o seu sangue, são vampiros, recebem acima de R$100 mil de salário e ainda fazem questão de receber um auxílio moradia de R$5 mil minimamente. Isso é uma vergonha. Isso desmoraliza qualquer magistrado que afirma que luta contra a corrupção, porque isso é corrupção. Isso sim é corrupção e institucionalizada, o pior de tudo. Se os políticos que aí recebem caixa 2 ou recebem propina, o judiciário, ele legitima a propina, porque é inadmissível uma pessoa receber um salário de acima de R$100 mil e ainda fazer questão de receber uma propina de R$5 mil maquiada de auxílio moradia. Isso é vergonhoso.
Isso é patifaria. Isso sim é corrupção. Isso sim é aquilo que eles afirmam que estão lutando contra, quando, na verdade, eles são os diretos beneficiários. Junto às Forças Armadas. Não nos enganemos, mas há um esforço para que haja uma reforma da Previdência, reforma que vai tirar o nosso direito de aposentadoria. Esse direito, ele meio que já foi retirado com a mudança da CLT, com a aprovação da reforma da lei da terceirização. Eles só querem dar a última cartada para assegurar que nós vamos assumir um estado de escravidão. Essa é a condição que eles querem nos colocar aqui. Então, nós temos que ficar atentos, nós temos que lutar contra isso, assumir a palavra de ordem de luta contra a corrupção e esquecer essa manipulação que a mídia aí coloca como sendo, entre aspas, a luta contra a corrupção. A própria mídia brasileira, principalmente os veículos tradicionais, a Rede Globo, o SBT, a Rede Record, a Rede TV, a Rede Bandeirantes, esses principais canais de TV no Brasil fazem parte da corrupção. Essas empresas, elas detêm uma concessão pública, mas elas fazem uso de um serviço público de uma maneira privada. Isso é inadmissível, isso é corrupção. Já basta, já chega de acreditar e de ser manipulado. Já se passou mais de um ano do golpe, estamos caminhando para 2 anos do golpe de 2016. Mais de 15 milhões de desempregados, a indústria naval, a indústria de construção totalmente quebrada. Aqui na capital alencarina e na cidade de São Paulo, onde mais frequento, é perceptível, se multiplica os espaços comerciais para locação ou para venda. Isso não são oportunidades. Isso é o reflexo do desmonte que o imperialismo vem realizando dentro do Brasil e que essas pessoas que aqui citei, homens e mulheres que se dizem lutadores do judiciário, são, na verdade, peças de um desmonte, peças da destruição dos nossos direitos e, acima de tudo, da autonomia do território brasileiro. Quero enfatizar também uma questão do Marcelo Bretas, que ele foi o juiz que condenou o nosso almirante Otton. Nosso almirante Otton, que recebeu a pena maior da Lava Jato até agora, 43 anos. O almirante Otton, por o esforço daqueles que o respeitam e enxergam nele a figura de liderança, o pai do programa nuclear, da tecnologia, da ciência e tecnologia brasileira, assim ele é considerado, pela sua presteza e pela sua integridade e pelo conhecimento que esse homem permitiu que fosse dividido com o nosso país. Esse homem, ele foi um dos mais, se não o mais injustiçado, junto com a presidenta Dilma, junto com o ex-presidente Lula, dentro desse processo farsa chamado Lava Jato. Então, esse juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, é outro protagonista do mal. É outra pessoa que a gente tem que ficar atento, porque ele não luta contra a corrupção, ele é a própria corrupção. Da maneira como ele conduz os seus processos, da maneira como ele tem se colocado a favor do desmonte do Estado brasileiro e da independência brasileira. Outra questão que eu quero tratar aqui é da senhora Cristiane Brasil. Peço aqui licença para beber um pouco de água. A senhora Cristiane do Brasil. Infelizmente, no Brasil, tem muita vergonha alheia. Eu tenho vergonha alheia quando eu vejo essa mulher na TV ou quando eu vejo alguma matéria tratando do caso Cristiane Brasil. Mas a vergonha alheia parece que não atinge, que não impregna, que não abre os olhos daqueles que são os maiores implicados nessa vergonha. A Cristiane Brasil passa por uma sucessão de denúncias, assim como o judiciário também vem passando com a questão dos bolsas, né? Do Bolsa Auxílio Moradia. A Cristiane Brasil foi flagrada induzindo servidores a terem que trabalhar para ela, afirmando ela
que, se não houvesse um trabalho pelo mandato dela, o mandato não permitiria que essas pessoas continuassem trabalhando aonde estavam alocadas. Sem falar na lambança de uma futura ministra, né? Vamos tratar assim, já que a Carmen Lúcia e a Raquel Dodge insistem em querer chamar a nossa atenção para respeitar as instituições. A senhora ministra, num barco, num momento totalmente de nojo, porque aquilo demonstrou o quanto despreparada ela é para falar em nome de um ministério e para ocupar um cargo tão importante, que é o cargo que se diz defensor do direito do trabalhador. Uma mulher afirmar que qualquer pessoa faz qualquer pedido na Justiça do Trabalho. Ora, a Justiça do Trabalho, ela não é um gênio da lâmpada que você esfrega e pede o que quer, a hora que quer, como a senhora Cristiane Brasil afirmou e como os seus capachos sem camisa afirmaram que também respondem a processos, e esses processos eles são de qualquer ordem. A classe trabalhadora está sendo dia e noite bombardeada com manipulações e com mentiras, mas já está claro, gente, que a falácia, que a mentira e que a manipulação é tão assim exorbitante que já está beirando o ridículo. Uma pessoa afirmar que a Justiça do Trabalho é qualquer coisa, ela sendo prestes a ser nomeada ministra do Trabalho, ela própria está desqualificando a função que ela está prestes a receber. Isso é o retrato da mediocridade que os políticos, ela que é deputada federal, que os políticos do nosso país, que lá estão no Congresso, que estão nas câmaras estaduais, que estão nas câmaras municipais, que tem na personificação desse salafrário do Michel Temer, essa classe aí, essa gente, ela não vive a órbita da classe trabalhadora brasileira. Eles fazem questão de assumir que estão à parte das dificuldades e contradições que nós, todos os dias, enfrentamos. E principalmente você, que enfrenta uma vida dura, que tem que pegar 2, 3, 4 condições, muitas vezes, para poder chegar em casa, para poder voltar do trabalho, para poder voltar da universidade. Senhora Cristiane Brasil deveria tomar vergonha na cara, assim como Raquel Dodge, assim como Carmen Lúcia, deveria fazer jus à condição de vida que vocês foram trazidas a este mundo. Deveriam ser mulheres defensoras, principalmente, do direito da mulher, da emancipação da mulher, e não fazer esse papel vergonhoso que vocês fazem, acobertando e incentivando a criminalidade institucionalizada, porque o trabalhador ele não se reconhece nessas pessoas, infelizmente, não se reconhece nas palavras que vocês insistem em disponibilizar nas redes sociais, nos canais oficiais. Então, é um momento que, principalmente as mulheres, eu acredito, mulher trabalhadora, mulher dona de casa, mães independentes, vocês precisam se unirem em torno da luta contra o golpe, em torno da garantia dos nossos direitos como cidadão, como cidadã brasileira. A gente está passando aqui por um retrocesso que muitos dizem não tem mais jeito, não há como voltar atrás, não tem o que fazer. Há sim, muito a ser feito. A máxima que eu posso aqui afirmar de que há muito a ser feito é você que tem a sua casa destruída por uma tempestade ou por um acidente casual. Você não vai simplesmente, depois da tempestade, tendo a sua vida, a sua integridade física, sentar no meio-fio e se tornar morador de rua. Você, com certeza, vai buscar meios para reconstruir a sua casa, para reconstruir a sua vida, para reconduzir os seus dias. É esse pensamento que tem que nos orientar. É essa coragem, é essa disposição que tem que nos inspirar. Não essas pessoas que estão aí sendo colocadas na vitrine, essas fachadas mentirosas que insistem em querer menosprezar a nossa condição, o nosso direito. Então, muita atenção nesse momento. Outro ponto que eu quero aqui resgatar da crítica e que, infelizmente, a mídia vem sucessivamente utilizado para perseguir o tal benefício à moradia é que
parece que só agora que as pessoas estão se dando conta de que a manipulação é em favor do golpe. Esses que bateram panela para tirar a presidenta Dilma Rousseff, esses pitbulls, esses cachorros loucos que agora estão atuando no terreno digital, com certeza na nossa transmissão aí, estão aí dando o seu alô de cachorro louco, essas pessoas não se indignam ao perceberem que pessoas recebem um auxílio moradia de 5 mil reais. Mas essas mesmas pessoas que não se indignam com essa corrupção, insistem em afirmar que um Bolsa Família, que um Bolsa Alimentação é um crime. Crime é deixar um cidadão, um irmão brasileiro, morrer de fome. Isso é que é crime. Só para vocês terem ideia, o Bolsa Família ele tem um limite de 5 benefícios por família. E tem uma faixa etária de até 17 anos e tem uma série de requisitos para poder recebê-lo. Mesmo com 5 benefícios por família, esses benefícios não podem ultrapassar R$ 200 por mês. Façamos as contas ou tenhamos o bom senso de fazer um comparativo. Um juiz, um procurador, um magistrado que recebe R$ 100 mil de salário e que recebe auxílio moradia de 5 mil. Essa pessoa, ele tem uma vida de Marajá. Essa pessoa não está vivendo na periferia. Essas pessoas, elas não querem que você, beneficiário, ou que você, que conhece algum beneficiário do Bolsa Família, receba minimamente R$ 200 por mês para minimizar o efeito da miséria, as consequências da pobreza. Essa é a face miserável da burguesia, daqueles que esbravejaram no Congresso pela saída da presidenta Dilma Rousseff. Essa miséria a gente tem que combater. E não é com dinheiro que a gente combate, é com consciência, é com coragem, é com a certeza de que nós, trabalhadores, somos maiores do que essa quadrilha que aí está tentando nos escravizar, voltando a nos escravizar, intensificando essa perseguição. Quero aqui dar uma pausa novamente e enaltecer aqui o espaço político e cultural, divulgar da Casa Vermelha, a Casa Vermelha que está sediada na capital alencarina, Fortaleza, no estado do Ceará, e que está sediada na Avenida da Universidade, o numeral 2197, com o telefone de contato 3181-9747, repetindo, 3181-9747, o DDD é 85. Você é totalmente convidado a participar, a interagir nas redes sociais, do que é uma iniciativa do mandato do vereador Guilherme Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, e nós, que fazemos o canal Mídia Livre, também pedimos você para compartilhar o nosso link e se inscrever. Nós estamos na campanha dos 20 mil inscritos, uma forma que a gente quer ampliar, não só você que já nos acompanha, mas atingir aquele trabalhador, aquela mulher, aquele jovem, aquele cidadão que ainda não nos acompanha, que ainda não recebe a notificação das nossas transmissões e que dessa maneira a gente com certeza vai ampliar as nossas vozes e vai com certeza ampliar a nossa capacidade de financiar esse projeto que é acima de tudo popular, feito por trabalhadores, homens e mulheres que acreditam numa comunicação independente, numa comunicação plural. Dessa maneira a gente vai conseguir avançar de fato para o Estado brasileiro democrático de direito. Outro ponto aqui que eu quero tratar é do ministro Fux. O ministro Fux, ele concedeu o benefício também do auxílio moradia. Agora, pasme, a quem o ministro Fux concedeu o benefício do auxílio moradia? A sua filha. A sua filha no Rio de Janeiro. É complicado essa situação, gente. É difícil a gente acreditar num judiciário que... nas pessoas que fazem o judiciário e que tratam o judiciário como um curral, como a sua casa, a sala da sua casa, que entra e sai quem quer, como quer.
O judiciário brasileiro, ele vem sucessivamente protagonizando essas situações. Não está muito distante, mas aqui no estado do Ceará houve uma situação que desembargadores foram acusados, e esse processo ele não avançou, de estarem recebendo pelo menos 150 mil por sentença para livrar determinadas cabeças do crime organizado. O esquema era o seguinte: pessoas vinham de outros estados, de presídios de segurança máxima de Curitiba, de São Paulo, de Brasília, de Mato Grosso, e vinham para o estado do Ceará na certeza de que aqui permaneceriam o mínimo possível para que essa sentença fosse liberada. A denúncia foi feita pelos veículos aqui do estado e que não foi falado o nome desses desembargadores e o processo simplesmente corre em segredo de justiça. Ora, segredo de justiça com aquilo que é público, porque a função do magistrado é pública. Não faz sentido um crime cometido por um magistrado ser mantido em segredo. A presidenta Dilma Rousseff teve o seu sigilo de telefônico quebrado por um juizeco. Um juizeco que nem sequer o exame da ordem ele tem registrado. E aí como é que você vem me falar de segredo de justiça, de respeito à justiça, quando essa justiça ela só protagoniza imoralidades e ela própria se beneficia dessas imoralidades? Está muito claro, gente, que a gente está vivendo aqui no estado de exceção, que a nossa Constituição ela não faz sentido para aqueles que estão no poder e que é necessário uma insurgência popular para construir a derrota do golpe, uma greve geral, a defesa do companheiro Lula acima de tudo. Lula teve seu passaporte bloqueado por um capricho de um juiz. Lula tinha viagem marcada para fazer um trabalho humanitário, para fazer uma defesa de um projeto, de uma política de combate à fome, projeto que já foi feito e que está sendo descontinuado por esse governo golpista. Lula está sendo segregado a São Bernardo do Campo. Nós que fazemos a militância da esquerda, você, trabalhador, que despertou para o debate social, para o debate político a partir do golpe, nós precisamos nos esforçar e fazer uma verdadeira vigília e uma defesa física do presidente Lula aonde ele estiver, seja em São Bernardo, seja em qualquer cidade do Brasil, porque este homem, que é a representatividade, que é de fato a liderança operária reconhecida de norte a sul do país, está sendo ameaçado a qualquer momento de ser preso. E nós, trabalhadores, nós não podemos aceitar mais um retrocesso, mais um desmando deste judiciário vergonhoso, deste judiciário imoral. A gente precisa acampar, a gente precisa fazer mobilizações, precisamos multiplicar os comitês de luta contra o golpe, precisamos fortalecer a consciência daqueles que ainda estão em dúvidas e principalmente daqueles que estão sendo amedrontados. Esse recado da Carmen Lúcia, esse recado da senhora Raquel Dodge, não se enganem, não é só para os dirigentes do PT ou do Partido da Causa Operária ou da CUT, é para todo aquele cidadão que, na sua individualidade, queira lutar e queira fazer-se representado. É, de fato, um estado de exceção. A lei não está para nos beneficiar da maneira como está. A lei está para nos criminalizar, nos amordaçar. Todo tipo de mecanismo eles estão utilizando, desde o ambiente virtual ao ambiente físico, para nos segregar. Os militantes do Partido da Causa Operária, nos dias que antecederam o julgamento do presidente Lula em Porto Alegre, foram hostilizados na Avenida Paulista. Estavam cometendo um crime. Qual o crime? Colar cartazes. Colar cartazes. Esse era o crime que os militantes do PCO estavam cometendo na Avenida Paulista e que levaram eles até um distrito policial e que só na madrugada do dia seguinte, posterior ao ocorrido, foram liberados. Esse é o Estado brasileiro democrático que essas senhoras do judiciário estão pedindo respeito. Tenham vergonha na cara. Tenham vergonha na cara. Respeitem o nosso direito de protestar sobre aquilo que não nos atende, sobre aquilo que não nos representa. Isso sim é democracia.
Isso sim é de fato pluralidade. A gente caminha aqui para o final da nossa transmissão. Eu quero aqui fazer uma sugestão de livro, que é Jango, Fala a Nação. A história desse livro aqui é bacana, porque eu só tive acesso a essa literatura a partir da militância. Aqui no estado do Ceará eu tenho um valoroso companheiro, professor de Educação Física, Carlos Teixeira. Saudação, meu companheiro, meu amigo, meu camarada de luta, e que me inspira muito a fazer o enfrentamento, que me inspira a estar aqui diante da câmera, falando com vocês. Esse livro, ele é de propriedade de um senhor de 99 anos, que nesse 2018 está prestes a completar 100 anos de vida. É o senhor Péricles Gama. O Péricles é também um resistente da luta. É um bravo militante que aí tem se aproximado do seu centenário e que me ofereceu essa literatura. Esse livro é uma carta a partir de um discurso que o Jango realizou no dia 5 de abril de 1963, na oportunidade da tomada de posse da gestão do Centro Acadêmico de Direito, 11 de agosto. Na Universidade de Direito de São Paulo, na Faculdade de Direito de São Paulo. Então, em tempos de golpe, a gente precisa rememorar a nossa história e principalmente a história de fato de bravura daqueles que deram a vida, daqueles que insurgiram contra o imperialismo, contra o desmando das instituições cooptadas pelos criminosos, pelos bandidos de toga. Então, aqui é a minha sugestão de livro hoje. Um grande abraço ao meu companheiro Carlos Teixeira, que aqui com certeza está me acompanhando. Um abraço, um beijo no coração ao Péricles Gama. Esses dias ele esteve doente, mas com certeza a força e o vigor físico dele vão estar em dias para a gente comemorar esse centenário após o ano centenário da Revolução Russa. Então, são esses bravos, são essas pessoas que devem ser lembradas, que devem ser exaltadas nos nossos dias. Não essa corja que está aí com o poder, que tomou de assalto a representatividade pública. A gente está se aproximando aqui de um período que querem, de qualquer maneira, colocar em votação a reforma da Previdência. Querem tirar o nosso direito de aposentadoria. Direito que já foi iniciado a retirada, repito, com a aprovação da mudança da CLT. Não podemos nos calar. Temos que, de fato, insurgir. Temos que, de fato, construir, multiplicar os conselhos, os comitês de luta contra o golpe na universidade, nas escolas secundaristas, nos locais de trabalho, nas fábricas, nos bairros. Temos mais de 15 milhões de desempregados nesse país. Não é possível que a gente vai permitir que esses 15 milhões de trabalhadores, de homens e mulheres, de jovens, estejam aí à margem da sociedade. Temos que chamar a atenção dessas pessoas que estão sendo diretamente prejudicadas com o golpe, com a retirada da presidenta Dilma Rousseff do seu lugar de direito. O tempo é de luta, o tempo é de resistência, o tempo é de fortalecimento das instituições, não daqueles que aí estão usurpando a nossa representatividade. Procure um comitê de luta contra o golpe. Acesse o site lutecontrogolpe.com.br, acesse o site da Causa Operária, causaoperaria.org.br, do nosso jornal. Busque informações, fortaleça a voz dos indignados, seja mais um na construção da sociedade brasileira de fato digna, que respeita as nossas diferenças e que permite o nosso fortalecimento na luta e na construção de um país livre. Meu nome é Marden Fraga, agradeço aqui a oportunidade. Deixo aqui pedir para você fazer um registro, diga de qual cidade você está falando. A gente está no finalzinho da transmissão, mas deixa nos comentários aí a cidade, o estado, se você está fora do Brasil também, diz qual é o país, fala qual é a tua profissão, fala se você está desempregado, dá essa contribuição para a gente poder compreender quem está nos acompanhando. Inscreva-se no canal Mídia Livre, procure Mídia Livre no YouTube, fortaleça a campanha dos 20 mil inscritos, fortaleça essa campanha de insurgência da voz e da vez da classe operária brasileira. Vou ficando por aqui, agradeço a oportunidade e
sem deixar passar o espaço político-cultural do vereador do mandato Guilherme Sampaio. Nesse momento, aguarde, o Guilherme vai falar com você. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. Eu sou o vereador Guilherme Sampaio e eu apoio a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar a comunicação no nosso país. Até a próxima.